Hoje eu estou aqui com a Cacilda Velasco, que está lançando seu livro Respiração com Enfoque Psicomotor. No dia 12 de maio de 2022, Cacilda Velasco lançou seu 20º livro na Livraria da Vila, do Shopping Pátio Paulista, em São Paulo. Cacilda é uma das pioneiras na abordagem da psicomotricidade na natação no Brasil, e nesse episódio você vai conferir uma entrevista exclusiva com ela, além de acompanhar o carinho recebido de seus familiares, amigos, parceiros profissionais e alunos. Mergulhe com a gente! Era bem simbólico. Eu queria ter a oportunidade de deixar o livro público e não simplesmente para só psicomotricistas, ou só educadores físicos, ou só um terapeuta, porque ele tem um conteúdo que fala da vida humana. Na verdade, o conteúdo dele diz respeito àquilo que a gente tem de automático. Nós respiramos de uma maneira automática. E eu tentei trazer aqui a importância de levar esse processo para conscientização dele. Nós precisamos pensar nesse respirar. A gente tem que tomar partido de que não é só uma limitação biológica o processo respiratório. Ele faz parte de uma consciência corporal, de uma memória celular. E isso traz muito benefício para a nossa saúde. Não só no sentido da oxigenação, mas principalmente porque a respiração está muito relacionada à emoção. Basta a gente pensar quando está com medo, como fica o processo respiratório, quando está muito cansado, como fica o processo respiratório. Então, nesses estudos todos que a gente fez, a gente concluiu de que a psicomotricidade tem muito a ver com tudo isso. A respiração vem ser para mim a base do tripé psicomotor, e as experiências que nós temos de muitos anos de trabalho com a psicomotricidade me fez eu tentar colocar num livro aquilo que eu acredito ser a verdade em relação a isso. Então veja, é ciência, mas é também interesse de cada um. A gente tentou colocar dentro do livro muito do pensamento oriental, porque o Oriente ele tem um outro olhar, né, para o processo ventilatório, para o processo respiratório. E eu acho que eu me sinto um pouquinho presenteada por muitas pessoas que já leram, me mandarem assim até áudio. O Dr. Wagner, que ainda não chegou e que logo vai chegar, ele me mandou um áudio lindo dizendo o quanto ele mudou o comportamento dele em relação à respiração. Então, muito obrigada por estarem aqui, por prestigiarem, né? E a gente tem até um exemplo aqui da Marta, que ela se viu beneficiada com esses nossos ensinamentos. Na verdade, foi durante a pandemia que nós não paramos de trabalhar. A Cássia é a pessoa que me representa junto aos idosos, que levou todo o trabalho que eu construí com idosos. Hoje está sendo praticado pela Cássia, é minha sucessora oficial. E eu fiquei muito emocionada quando, num determinado momento, ela me conta o quanto ter ensinado os idosos a ter consciência do processo respiratório fez a diferença numa determinada noite, num determinado dia da pandemia, na vida da Marta. Primeiro, obrigada. A Marta é uma querida. Primeiro, parabéns. Está conosco há muitos anos no grupo de idosos. É uma figurinista oficial nossa em todas as festividades. E eu acho que o depoimento da Marta, ele ilustra o que eu tentei registrar aqui no livro. Bom, na verdade teve 2 episódios. Primeiro, boa noite, né, para todos. Teve 2 episódios. Esse que a Cacilda agora está falando foi no momento que eu tive um refluxo muito forte.
E eu só consigo contar isso desta forma hoje, porque depois do ocorrido é que eu fui entender o que foi que aconteceu. Mas foi um refluxo muito forte, que ácidos do estômago subiram pelo esôfago, e eu desconhecia esse processo maravilhoso do corpo, que o bronco tampa a passagem quando alguma coisa agressiva está por ali. E com isso fecha a respiração, né? Só fui entender tudo isso depois. O que eu me lembrei na hora, às 3 horas da manhã, que eu acordei sem respirar, eu acordei, não estava respirando, falei, e agora, o que eu faço, né? Pensei que falar não conseguia. Eu só lembrei do celular do meu lado, falei, vou chamar 192, e seja lá o que Deus quiser, arrombo a porta, né? Alguma coisa vai acontecer. Eu não estava sozinha em casa, mas não tinha como chamar ninguém. E aí eu me lembrei, né? Bota a coluna reta, me sentei, coloquei a coluna reta, me espichei até, né? E tentei forçar a respiração. Na terceira vez que eu tentei forçar, o brônquio abriu e eu consegui respirar. E graças a Deus, né? E aí eu entendi que o brônquio abriu por quê? Porque eu me coloquei com a coluna reta, o ácido desceu e aí ele abriu, simples assim. Foi assim no momento que o pânico realmente seria totalmente inútil, né? E o outro processo, se me permite, na outra ocasião, foi quando o meu irmão ficou muito doente, agora na pandemia, ele estava com coronavírus, né? Ele pegou o vírus, estava com Covid, e ele já tinha enfisema pulmonar, e aí a gente começou a fazer a medição disso. Então foi quando eu tive uma grande, assim, um espanto, né? Foi um espanto, porque eu falei, nossa, dá para medir o que ocorre. Também, eu não sabia que tem que medir, que tem que estar 98%, como é que chama? Saturação, que tem que estar em 98%, bota o oxímetro no dedo, tem que estar em 98%, que é o ideal. Como ele já tinha a enfisema, então 89% para ele era permitido, né? Era permitido por conta da enfisema. Só que ele começou a ter 75, 65, é muito baixo, isso já requer oxigênio. Então, com o oxímetro no dedo, a terapeuta, né, de pulmonar falava, respira, né, respira profundamente, igualzinho que elas fazem lá na aula de ginástica. Respira, conta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, expira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Faz isso durante 4 minutos, incrível, o oxímetro no dedo, ele vai subindo, 65, 70, 75, chegava a 85, parava um pouquinho para descansar e começava a cair de novo. O pulmão estava muito comprometido, tanto que ele veio a falecer, infelizmente. Mas assim, essa medição para mim foi, nossa, uma surpresa e uma coisa assim, caramba, dá para medir. E a coisa realmente acontece. Dá para controlar, né? Dá para conduzir. E a coisa realmente acontece, né? Então, eu nunca vou esquecer isso. Traz sempre a respiração para a consciência, não deixa nunca no automático. Nunca. Traz para a consciência sempre. Imagina. Obrigada pelo convite. Tá? Então, essa é a grande mensagem, né? Que a gente tem que tirar essa respiração automatizada que nós praticamos e nem tomamos consciência. Eu não penso que eu respiro, eu simplesmente respiro. E trazendo para a consciência, você vai se sentir muito melhor, vai dar conta dos seus processos corporais, vai dar conta de relaxamento, vai dar conta de uma porção de coisa que a gente dispensa, a gente desconsidera, que é pelo processo ventilatório. Tá bom? Então, obrigada, pessoal. Estou muito feliz por vocês aqui. Eu quero que a Cacilda compartilhe um pouquinho da sua história com a psicomotricidade. Você é uma das pioneiras na abordagem da psicomotricidade dentro da natação. Então vamos começar da sua história lá no comecinho, para depois a gente chegar no livro. Bom, o meu trabalho com a psicomotricidade, ele não veio junto com a natação. Na verdade, eu conheci a psicomotricidade por conta do meu filho mais velho, que teve uma problemática na escola, com 4 aninhos, numa escola tradicional.
era exigido a alfabetização e ele apresentou problemas psicomotores. Foi quando a primeira vez que eu ouvi a palavra psicomotricidade. E fui atrás, descobri o que era, e na clínica que esse meu filho fez o tratamento, que foi muito rápido, eu tinha cursos, eu resolvi fazer o curso lá, que é o GAI, e a partir de então eu entrei no mundo maravilhoso dessa ciência, que para mim é realmente uma ciência que mudou a minha vida pessoal e me deu um caminho profissional que eu acredito ter sido, se eu voltasse atrás, eu faria tudo igualzinho. E aí, como eu construí essa ciência na minha relação profissional? Eu era professora de português-francês, dava aula no estado, num ambiente em que eu não me sentia realizada, porque a escola, além de ter sido uma escola muito carente na ocasião, era uma escola de total insegurança para professor, para aluno. E eu vivi toda a mazela do sistema educacional que a gente perpetua até hoje. E resolvi sair da educação, abandonei realmente tudo, desisti e entrei a fundo no trabalho psicomotor. Só que eu queria trabalhar com psicomotricidade em água, e eu não sei te explicar por quê. Mas quando eu conheci na França a psicomotricidade dentro de água, aquilo me encantou muito. E quando eu pude, eu instalei uma escola de natação com ajuda familiar e fui fazer educação física, já era a minha terceira faculdade, minha terceira graduação, e encontrei o caminho, que eu queria trabalhar com terapias psicomotoras junto com deficientes. Então, o trabalho da escola, ele nasceu para um trabalho terapêutico. Perfeito. Ô Cacilda, vamos definir um pouquinho sobre a ciência da psicomotricidade, porque às vezes as pessoas ouvem falar da psicomotricidade, mas não entendem exatamente do que se trata. Sim, a psicomotricidade é uma ciência que trata do equilíbrio humano. Na verdade, existem várias definições, mas eu gosto muito, até para os nossos alunos, comentar que ela equilibra tanto o nosso aspecto motor, quanto todo o nosso conteúdo emocional e quanto a nossa capacidade cognitiva. Então é um tripé, uma ciência que trabalha num tripé de execução motora com significação, com função, com conhecimento. E nisso ela interfere em toda a vida humana. Ela interfere em todas as nossas habilidades, ela nos faz capaz de enfrentar problemáticas, sejam sociais, sejam relacionais, e é um estudo muito profundo. Na verdade, a formação em psicomotricidade hoje, ela caminha para uma formação completa do ser humano. E ela tem uma parceria muito grande com todas as demais ciências, ela é uma neurociência. Então a parceria dela com a fonoaudiologia, com a psicologia, com a fisioterapia, com a educação em geral, é que constitui esse saber psicomotor tão abrangente. E no meu caso, eu comecei por um ambiente totalmente diferente, que era o da água. E aí, na minha história, eu comecei a entender que dava para ensinar a nadar com os conceitos dessa ciência, levando mais prazer, que a natação não fosse tão mecanicista, que a natação pudesse trazer mais vivências exploratórias para as crianças. E nisso eu acabei começando a registrar o que eu aprendia e que dava muito certo. E comecei a publicar em livros o que eu desenvolvia dentro da Flechinha, era assim que se chamava a escola. E eu acho que você veio talvez ouvir falar de mim por causa de um livro, Natação segundo a Psicomotricidade. Ele foi realmente um marco na educação física, na área da natação, porque ele trouxe a psicomotricidade para a aprendizagem, pelo processo pedagógico, e eu estou muito feliz hoje que está muita gente trabalhando no processo terapêutico aquático através da psicomotricidade. Quer dizer, teve muita gente que acreditou em mim e que seguiu e que está praticando isso. Aí o meu percurso dentro dessa escola, como eu trabalhava muito com o deficiente, eu vi o sofrimento familiar das mães tendo que ir em diferentes locais e fazer diferentes terapias. Então, dentro dessa escola, nós montamos uma clínica interdisciplinar,
onde nós tínhamos profissionais de diferentes áreas e o deficiente podia ser atendido dentro desta clínica num único local. A mãe não precisava se deslocar para diferentes locais. E essa clínica, com o tempo, nós percebemos, porque nós estávamos localizados no bairro do Ipiranga, Sacomã, próximo da maior favela de São Paulo, que é o Heliópolis. E a nossa população é muito carente financeiramente. Nós descobrimos que, enquanto empresa, enquanto clínica, nós não iríamos sobreviver, porque as mães não podiam pagar. E nós tínhamos que pagar o profissional para poder trabalhar nessa clínica. Aí, definitivamente, nós fechamos a Flechinha depois de 22 anos e transformamos a clínica numa associação beneficente. Isso foi em 2003 e hoje nós ainda temos essa associação num caminho lindo que pôde construir com aquilo que eu fiz na Flechinha, e nós desenvolvemos projetos sociais na área da deficiência e atualmente na área de idosos. Nesse meio do caminho, eu entrei na vida acadêmica, então dando aula, dando cursos em diferentes universidades, e em determinado momento eu resolvi praticar essa minha vida acadêmica somente na associação. Então nós montamos os cursos de pós-graduação em psicomotricidade e hoje nós já estamos entrando na nossa 9ª turma. Que maravilhoso! E nesse percurso todo eu tive um encontro muito grande com idosos, que os idosos apareceram há uns 20 anos na nossa vida, na escola ainda de natação, e eu comecei a entender que meu percurso tinha passado pelo bebê, pela criança, pelo adulto, que era o meu momento. Minha mãe estava envelhecendo, eu estava envelhecendo, e eu comecei a estudar muito a respeito de gerontopsicomotricidade. Hoje eu posso dizer que eu estou atuando dentro dessa área, com um projeto maravilhoso. Nós montamos o primeiro curso no Brasil de gerontopsicomotricidade com uma formação pessoal. E nesse período todo, Tassiana, eu publiquei uma série de livros. Então, tudo que dava certo, eu queria deixar como um legado para os profissionais, para que eles pudessem aplicar. E eu cheguei na pandemia muito perturbada, porque eu sou da presença, né? Para mim, psicomotricidade é ao vivo e a cores. E me senti extremamente incomodada de precisar trabalhar online. Então, minhas parceiras, a Regiane e a Cássia, insistiam para que eu criasse cursos, para que eu pudesse recriar a forma de trabalhar. E eu, muito triste com tudo aquilo, em determinado dia, eu acho que foi um dia marcante, né? Marcou para mim, ela falou assim: então escreve outro livro. Por que você não escreve outro livro? Você o tempo todo nas aulas fala de respiração. Que tal respiração? E realmente foi um incômodo meu de não ter nada publicado a respeito na área da psicomotricidade que enfatizasse a respiração como um enfoque psicomotor. E eu estudo psicomotricidade há 38 anos, então eu sempre li muito, tanto publicações brasileiras quanto internacionais, e nunca encontrava isso documentado. E pratiquei isso na natação o tempo todo e entendo que a respiração precisa sair do automático, ela precisa ser conscientizada, ela está totalmente envolvida no pensamento, na emoção, e isso era algo que me incomodava, e passei em todas as nossas turmas de formação essa imagem de que o meu desafio é que respiração é um enfoque psicomotor. E eu aproveitei a pandemia para documentar tudo isso. Então esse livro é fruto de pandemia. É um bebê que nasceu na pandemia. Exato. E que hoje está sendo lançado aqui na Livraria da Vila. E eu queria que você desse um spoiler assim do que se trata, porque eu já vi que a abordagem da questão da respiração fala muito de estudos que você vem, né? Da psicomotricidade. Então o livro vem trazer uma tese minha de que a respiração ela é a base de toda a pirâmide psicomotora, da estrutura psicomotora. Então nós temos, segundo Luria, que é um grande, vamos dizer assim, da nossa bibliografia na psicomotricidade, é uma bíblia que nós temos que ler, ele coloca as 3 unidades funcionais do nosso cérebro. E ele coloca como primeira unidade funcional a tonicidade. Depois da tonicidade, a equilibração,
a lateralização, a noção de corpo, a estruturação espaço-temporal, a praxia global e a praxia fina. Para mim, a respiração está antes da tonicidade, porque ela vem do tronco encefálico, ela vem de um sistema biológico nosso, através da respiração que nós nos nutrimos de oxigênio, e sem a respiração não dá para trabalhar a tonicidade, não dá para trabalhar nenhum dos outros enfoques. Ele está envolvido em todos os enfoques psicomotores. Então eu apresento no livro uma série de capítulos mostrando o quanto a respiração precisa sair do automático, precisa ser aprendida, precisa ser conscientizada. E aí eu vou me reverenciar a você, porque o Oriente tem muito a nos ensinar. O Oriente valoriza a respiração de uma forma onipotente. E eu aprendi muito estudando muito de terapias orientais, de o valor da respiração não está só no fato de uma ventilação corporal. Ele vai além. Então eu coloco alguns capítulos voltados a esse estudo do Oriente, eu coloco aquela história que nós vivemos na Tailândia com as crianças que ficaram naquela caverna e que não conseguiam sair, e só por conta de que o mestre era um praticante de meditação que levou as crianças a respirarem profundamente, que eles conseguiram sobreviver por tantos dias ali. Então veja, eu tentei documentar de uma forma muito agradável algo didático, algo que é ciência, mas eu procurei fazer do livro prazeroso para qualquer pessoa, independente se ela está dentro ou não da psicomotricidade. Eu acho que ele traz uma luzinha para cada um. Eu pelo menos espero isso. E eu fechei ele com alguns textos que eu acho que são bem reflexivos, que eu peço isso no livro, que depois que você lê, se você respirar fundo, que bom, né? Que bom que esse texto me trouxe essa mensagem. Então eu associo a leitura ao prazer de viver. E eu fiz uma live até nessa semana que ele, um querido amigo, Poli, chamou de melodia respiratória. Gostei muito da expressão dele. E falei para ele, nós temos que tomar conta e nos apropriarmos da própria vida. E respirando profundamente, eu acho que nós conseguimos ter tudo que hoje nós estamos precisando mais: resiliência, tolerância, paciência, paz interior e equilíbrio. Então eu espero que o livro venha trazer isso para quem lê. Nesse período, vamos considerar pós-pandemia, a gente fala muito de saúde mental. Exatamente. Essas técnicas de respiração, de meditação, elas são básicas. Elas são básicas. E eu sou praticante de meditação há anos. Então você vai, com certeza. Eu vou amar. Não, você vai endossar o que eu falei. E às vezes tem muita gente que nunca teve muito contato com a meditação, que às vezes fala assim, eu não sei meditar. E na verdade é muito mais simples do que parece. Exatamente. É tomar contato com o seu eu interior. É você se voltar para dentro, né? E se desligar do fora, no sentido de que é o teu momento. A meditar é um momento pleno de vida, né? Pleno de vida intensa, de vida com oxigênio, de vida com bons pensamentos. Na verdade, você nem pensa. A meditação é uma prática respiratória. Sim. E nesse livro a gente vai encontrar alguma coisa relacionada à natação, porque a respiração dentro da água também é algo que influencia muito na forma como uma pessoa porque você nada. tem que mudar, né? Você tem que mudar o processo. Eu tenho um capítulo inteiro dedicado a isso e em outros capítulos mencionando o meio aquático, que é um local onde eu preciso modificar a minha forma de pegar esse ar. Então, enquanto aqui a gente usa a narina para umedecer e para filtrar, na água nós temos que usar a boca para não se sentir incomodado com a água. Então eu posso engolir, eu posso jogar fora, mas eu não vou passar por um processo de engasgo, um processo de mal-estar. Eu preciso alterar. E a respiração, e você que vem também na natação, ela é um dos primeiros processos quando alguém entra naquele ambiente. Se ela não aprender a respirar no ambiente aquático, ela não vai se equilibrar, ela não vai conseguir ficar. Ela precisa disso. Então eu comento sim, eu dedico um capítulo inteiro e em vários outros mencionando também.
Eu trabalhei muito com crianças e adultos com medo de água. Quando a gente fala de medo de água, eu sempre associei muito essa questão da respiração. Sem dúvida. E ela fica alteradíssima. Muitas vezes, nas primeiras aulas, a pessoa não entendia muito porque tinha muito exercício de respiração e menos exercício de deslocamento. Exatamente. Porque eu precisava tranquilizar essa pessoa dentro da água para depois ela poder se deslocar. Olha, você acabou de dar a resposta que me fazem disso. Por que ela é valiosa? Porque você tem que tirar ela do automático, porque ela tem que ser consciente. Eu preciso me conscientizar que eu respiro, porque respiro é tão automático que eu não sei que eu respiro. Né? Eu nem percebo que eu respiro, eu simplesmente respiro. Então nós temos que tirar isso do automático, levar para um nível consciente para processar ela em diferentes ritmos, com diferentes intensidades. Então levar a respiração ao processo automático é saúde. Sim. Perdão, ao processo consciente é saúde. Ela não pode ficar no automático. E eu acho que, bom, para quem tem medo de água, para quem já é nadador experiente, para profissionais, esse livro é recomendado para todo mundo. Eu acho que ele não é dedicado a uma categoria profissional, ele é dedicado para o humano, né? O humano que respira. Ô Cacilda, e eu amei essa capa, eu achei de uma arte, para mim, eu sempre gostei muito de arte, é por isso que eu... Você reparou? Você reparou que ele é um pulmão? Ele é um pulmão num corpo e com o processo ventilatório acontecendo através do rosto dessa pessoa. Ele é uma obra, isto aqui é uma obra de arte do Douglas Galindo. É o pai de um querido, antigo paciente nosso, antigo funcionário nosso. Tem uma história muito linda, mas que eu tenho uma gratidão imensa ao Douglas, que soube ter sensibilidade para ler o livro todinho, para ilustrar cada capítulo e para fazer essa capa maravilhosa. Logo nós vamos falar com Douglas para poder registrar e entender como foi essa inspiração aí para criar essa capa do livro e todas as ilustrações. Obrigada, Tassiana, pelo carinho, Cacilda. minha linda. Você é uma pessoa muito, muito sensível, muito amigável e muito carinhosa, né, por estar aqui hoje conosco. Sabe que eu estava falando com a Sandra, eu falei assim, ai Sandra, eu sei que está muito em cima, mas eu queria tanto registrar esse lançamento da livro. Nossa, eu estou emocionada, muito obrigada. Eu acho que assim, a pandemia, ela nos trouxe muito o viver o momento, viver o agora. Só existe o presente. Eu estava longe, então eu sei o quanto isso dói. O estar longe, e aí foi meio em cima da hora, né? Não, nossa, foi por Deus, assim. Mas eu senti que eu precisava registrar esse momento, né? Porque eu acho que são momentos que a gente precisa eternizar. 20º livro da Cacilda Velasco, 20º. Ele é só mais um filhinho. Então, assim, eu não sei se você sabe, a Sandra... Eu comecei a trabalhar com natação para bebês, estou um pouco emocionada. Imagina, linda. Eu comecei a trabalhar com natação para bebês por um curso da Sandra no meu primeiro semestre de faculdade. Eu fui ex-atleta, então eu sabia que eu queria trabalhar com natação. Mas quando eu assisti o curso da Sandra falando sobre bebês, ela falava da questão da segurança, desenvolvimento, e dentro das fundamentações ela falava de Cacilda Velasco. Ela conheceu a psicomotricidade comigo. Sim. Você foi uma inspiração para ela e ela foi uma inspiração para mim. Olha então, como a gente tem responsabilidade, meu Deus do céu. Então eu sinto que esse cordão se estende. Obrigada. E acho que uma forma de agradecer a carreira que eu criei até hoje meu Deus, é registrando esses momentos, registrando esse livro, registrando todo o seu conhecimento, porque eu acho que você merece. Obrigada, meu Deus. E o que eu sou hoje... Estou emocionada. O que eu sou hoje tem a sua contribuição, sim, mesmo que a gente não se conhecesse, mesmo que de forma indireta você faz parte da minha história. Querida, eu fico muito feliz que a gente tenha inspirado, porque assim, as pessoas não podem copiar. As pessoas precisam se inspirar em pessoas que foram meio loucas, porque eu era muito acusada de muito idealista. Nossa, Cacilda, não, ela é muito idealista, sonhadora, isso não vai acontecer. E eu acreditava que ia acontecer. E eu não desisti. Então valeu a pena para ver uma pessoa como você aqui, tá vendo? Eu acho que você mudou a percepção do que todos os profissionais tinham da natação.
né? Uma natação muito mecanicista. O que nós queríamos era tirar o motor pelo motor. Sim. Não pode ser. A produção do movimento, ela precisa ser registrada por um sujeito, não por um corpo. É o sujeito que mora nesse corpo que faz o movimento. E não tem o certo ou errado, tem o seu jeito de ser, o seu jeito de fazer. Isso é muito importante. Não, e a gente interpreta um pouquinho do que você vai colocando em livros, mas mesmo assim, eu acho que é um prazer estar aqui, um prazer registrar tudo isso e conte comigo também. Obrigada, eu te desejo ao infinito e além. Agora eu estou aqui com o Douglas. Douglas, primeiro eu quero que você compartilhe um pouco da sua história com a Cacilda. Douglas foi quem ilustrou a capa do livro, mas antes, eu acho que toda ilustração tem uma história por trás, então eu queria que você compartilhasse então um pouquinho dessa história. Na verdade é uma história de vida, né? Eu tenho um filho especial que fazia terapia com a Cacilda, depois a gente tentar várias outras coisas que não funcionaram, né? E a gente teve muito sucesso com isso e a Cacilda em determinado momento pensou em colocá-lo, incluí-lo na capacidade laborativa, ou seja, no trabalho mesmo, treinou ele e ele trabalhou com ela por 17 para 18 anos, né? E então a gente tem, desde as terapias quando ele era criança e depois dessa experiência de trabalho, uma vida que a gente construiu junto, né? Então sempre que eu posso contribuir com alguma coisa, eu gostaria de estar ajudando da maneira que eu posso. Como eu trabalho com isso, foi uma coisa meio natural da gente estar envolvido nesse projeto. E é um projeto interessante porque assim, ela tem uma visão muito particular, então a gente trocou muitos esboços, as coisas não foram assim de primeira que saíram, mas elas foram lapidadas no processo, né? Então a gente fez tanto a parte da capa quanto a parte das ilustrações do miolo num processo de lapidação onde a gente tentou entender o que estava no livro, mas também o que estava na cabeça da dona Cacilda e tentar transformar isso numa visão de uma imagem graficamente, né? Então a gente tem conseguido alguns retornos, alguns testemunhos aqui agora, dizendo que entenderam e gostaram do projeto visual também, né? Isso me deixa orgulhoso, me deixa também contente por ter participado e ajudado, contribuído num projeto que a dona Cacilda está. Com relação a uma palavra final, né? É assim, todas as coisas que a gente fez, a gente tem que entender que assim, eu não estou falando de a gente entrar num evento e sair desse evento com alguma coisa. Eu estou falando que todo dia a dia, por mais de 30 anos, a gente esteve junto. E essa questão de caráter, de eficiência, de profissionalismo, é uma coisa que eu posso atestar da parte dela, fora o carinho, né, que a gente criou um com o outro, né, e principalmente com o Douglinhas, né, cumprimentou um monte de gente, está todo contente de estar aqui, né, e é um prazer muito grande. No episódio anterior do podcast Você Tem Sede de Quê? Eu te mostrei um pouquinho de como foi o lançamento do livro Respiração, um enfoque psicomotor de Cacilda Velasco, incluindo uma entrevista com ela e com Douglas Galindo, quem ilustrou a capa e os capítulos do livro. Mas também não pude deixar de registrar o carinho dos colaboradores do livro, de seus parceiros profissionais e alunos. Então, nesse episódio, você vai conhecer um pouco mais de Cacilda Velasco, sob o olhar de alguns amigos e parceiros que acompanharam a sua jornada até aqui. Mergulhe com a gente! Para quem tem medo de água, para quem já é nadador experiente, para profissionais, esse livro é recomendado para todo mundo. Eu acho que ele não é dedicado a uma categoria profissional, ele é dedicado para o humano, né? O humano que respira. Só que aí, estes são dois queridos. Roseli é professora nossa do curso de pós-graduação e escreveu capítulo sobre o sistema anatômico da respiração. E o Wagner é um pediatra, Dr. Wagner, muito ligado atualmente na natação, mas da antroposofia,
e que de uma maneira extremamente gentil, me contemplou com um capítulo a respeito da respiração segundo a Antroposofia. Então, eu tenho uma gratidão imensa por eles terem participado desse desafio e de terem acreditado na nossa ideia de que a respiração precisa se conscientizar. E a gente agradece a confiança sempre tá ao seu lado. Obrigada, querida. Nosso nome ao lado de você. Obrigada. Estou aqui com a Roseli Cordeiro, essa querida maravilhosa. Prazer estar aqui com vocês todos. Roseli escreveu um capítulo do livro Respiração e você aborda um pouco do aparelho respiratório. Isso. Eu queria que você desse um breve resumido para a gente não dar um spoiler aqui. Sim, quando a Cacilda me convidou, porque eu dou aula de anatomia e fisiologia para os cursos dela. E aí assistindo uma aula minha, achei fantástico, porque ao final da aula ela me contatou se eu escreveria o capítulo, com o maior prazer, é claro, né? E assim, como temos, né, vários sistemas interligados, né, então é importantíssimo que a gente conheça esses sistemas, né? Tanto do ponto de vista anatômico, que é a forma, né, como do ponto de vista fisiológico, que é como acontece, né? Então, na anatomia a gente aprende as estruturas e na fisiologia a gente aprende como essas estruturas funcionam, né? E normalmente entre si, né? Porque temos sistemas todos interligados. Quando ela me pediu do respiratório, e sempre eu tive uma paixão pelo sistema respiratório, né? O meu trabalho lá em UTI neonatal com os pequenininhos, né? Que eu chamo dos meio quilos. Então, desde lá a gente já dá um ênfase muito grande para o sistema respiratório. E depois também, né? Na primeira infância, eu trabalho muito com patologias respiratórias, né? Então, eu sempre tive uma paixão muito grande por esse sistema. E aí, para falar da anatomia, né, então nós temos que descrever estruturas. Então, o que a gente vai achar nesse capítulo? A descrição realmente, por onde o ar entra, o que ele vai achar, né? Nariz, faringe, né, laringe, depois os brônquios, até chegar nos bronquíolos, onde de fato fazemos a troca gasosa, a famosa hematose. Tá? Então o capítulo ele vai descrever as estruturas e falar um pouquinho como elas funcionam. Roseli, você é fisioterapeuta, Isso. Fala um pouquinho sobre você. Sim, eu sou fisioterapeuta recém-formada em 84. Aí o povo faz as contas, não é verdade? Então, estou na docência há mais de 20 anos, coordenei alguns cursos, né? Então, em minhas disciplinas normalmente voltadas aí para a criança, né? E para a geriatria também, né? Para a pediatria e para a geriatria, e continuo em atendimento. Detesto quando alguém me pergunta, mas você ainda atende? Como eu ainda atendo? Claro que eu atendo, né? Eu acho que projetos temos que ter o tempo todo. Enquanto estivermos vivos, temos que ter projetos. Enquanto o coração estiver vibrando. Estamos lá. E aprendendo, né? E aprendendo, ensinando, mas aprendendo muito mais que ensina, eu acho, né? E esse livro vai quebrar muitos paradigmas, né? Vai. Então, olhar agora a respiração, né? O pulmão, o aparelho respiratório, o sistema respiratório, tenho certeza que de forma diferente, né? Sem dúvida nenhuma. Quer deixar uma última mensagem para a Cacilda? Um prazer, né, Cacilda, estar com você, né? Ter te conhecido, já estamos juntas há um tempinho, né? Desde que você me convidou para essa disciplina, eu lembro que eu falei, olha, dou anatomia e fisiologia desde que tem a prática, né? Porque nosso trabalho está aqui, né? Nosso trabalho está na prática, está na mão. Então, muito obrigada pela confiança, obrigada pelo convite, né? E parabéns, Cacilda, eu sou fã sua, você sabe disso, né? Todo o seu empenho, todo o seu trabalho, né? Então, eu sou sua fã incondicional. Um beijo grande, minha querida. Wagner Tatsuya,
participou de um capítulo do livro abordando a respiração sob o olhar da antroposofia. E Wagner, eu queria que você contasse um pouquinho do que se trata. Na verdade, foi um convite enorme, honroso, me senti muito vangloriado pela magnitude que a professora Cacilda é, mas sem muitas delongas, é o seguinte: eu coloquei o sistema respiratório como um equilíbrio entre o pensar e o nosso metabólico, a nossa parte volitiva, a nossa parte de vontade. O resto vocês têm que ler. Esse livro está imperdível porque são distintas abordagens de algo assim muito específico. Abordar somente a respiração, e esse somente é muito, né? A gente fala de um controle que envolve emoções, sentimentos, desejos. Porque na verdade assim, se a gente for ver, essa parte rítmica nossa, onde tem o coração e os pulmões, é a sede das nossas emoções, né? Onde a gente tem simpatia. Eu sempre falo que quando a gente abraça alguém é encontro de coração para coração, e quando a gente não gosta de alguém, a gente desvia o nosso tórax, né? Desvia o coração de encontro com outra pessoa, né? A gente vê agora como a área da saúde ela vem sendo integrada. Sim. O Wagner como pediatra antroposófico, nós como formadas em educação física, né? Especialista em psicomotricidade. Acho que hoje em dia essa interdisciplinaridade, falando sobre o desenvolvimento do ser humano, a gente está falando de desenvolvimento do ser humano, e aí a gente estende um pouquinho para a água, então é uma coisa incrível, né, Wagner? Exatamente. Então, hoje em dia não cabe mais ver o ser humano só como um físico. Hoje eu me atrevo a falar, e muitas pessoas enxergam o ser humano, principalmente com o olhar do Steiner, como um espírito, um físico e a alma que os une. E a alma é a nossa história de vida. Ô Wagner, e deixa um recado para Cacilda agora. Primeiro, eu queria agradecer demais esse convite que ela me deu. Eu sabia da magnitude da professora Cacilda dentro do meio infantil, da natação infantil, perdão, e na época da pandemia, através da professora Renata Rodrigues, a professora Cacilda me ligar e pedir para eu escrever um capítulo da respiração sobre o olhar antroposófico, foi como se... eu falei, nossa, que tarefa enorme. Me senti muito honrado e falei assim, será que eu mereço tamanho presente? Por isso que eu fiz com muito carinho para ela, porque ela merece demais isso. Ana Paula, primeiro eu queria que você compartilhasse um pouquinho da sua experiência com a psicomotricidade e também a sua relação com a Cacilda. Então, conta um pouquinho da sua história, eu acho que isso daí é muito legal. Duas grandes paixões. A psicomotricidade veio primeiro, porque eu conheci por conta das minhas crianças. Helena teve um diagnóstico precoce de hipoplasia cerebelar. E na época o médico que nos auxiliou nos indicou para uma equipe de psicomotricistas. E eu nem sabia o que era psicomotricidade. E muito curiosa, me dediquei a estudar, a fazer alguns cursos na área, inclusive algumas formações, não para atender, mas para, na verdade, potencializar esse estímulo enquanto mãe em casa. Isso a gente ainda morava no Rio de Janeiro, e quando eu vim para São Paulo, muito angustiada, me mudei para cá, pedi uma indicação para a equipe me indicou a Cacilda. E para minha alegria e diminuição total da minha angústia, eu tive a honra e o prazer de não só conhecer, mas como hoje poder falar que a Cacilda faz parte da nossa vida, que é nossa amiga, que é um pouco mãe de todo mundo, uma pessoa extremamente generosa e a qual eu admiro imensamente. Assim, feliz de estar aqui hoje no lançamento de mais um livro. Calma, você falou da Helena, mas acho que tem mais um aí. E tem o Tom, lógico. O Tom também teve um diagnóstico precoce, está aqui. Vem aqui.
também foi trabalhado com a psicomotricidade. Hoje eu estou um menino lindo, assim, que está em reavaliação diagnóstica, caminhando muito bem, né, dentro das habilidades que ele já adquiriu. E quer falar um oi? Quer dar parabéns para a Cacilda? Parabéns, Cacilda. E o que você acha que a psicomotricidade mudou a vida de vocês? Tudo. Quando nós tivemos o diagnóstico, a gente não sabia, na verdade, qual era o prognóstico da Helena, né? Se ela ia caminhar, quanto tempo ia demorar, como que ia ser a fala, como ia ser a relação desse corpo com o mundo. E a psicomotricidade veio não só para nos ensinar que o estímulo é contínuo, que o cérebro é plástico, então a gente tem que estimular durante toda a vida. E mais do que isso, essa relação da ação, do movimento e da cognição e da afetividade. Então mudou tudo. Helena passou a caminhar 1 ano depois já de estar em estimulação precoce. Hoje tem 13 anos, é uma menina que logicamente tem suas questões, mas muito autônoma, independente, e eu sou uma completa apaixonada e defensora da psicomotricidade. E aí você associou todo esse trabalho, né, que na verdade foi um estudo mais pessoal. Sim, bastante pessoal. Junto com o seu profissional. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim. Com tudo isso, eu dediquei parte da minha vida na primeira infância das crianças a trabalhar eles em casa e fui entendendo que tinha um universo lá fora sem acesso, não só sem acesso à psicomotricidade, a essa ciência, mas sem acesso a tantas outras demandas que uma criança com deficiência exige da gente, não só enquanto família. E me deparei com muitas questões sociais, passei a me voluntariar na construção de políticas públicas e trabalhar também com uma arquitetura mais favorável para o TEA e questões sensoriais, porque a gente entende que não só a terapia ou o terapeuta, mas o ambiente também é algo que pode ser potencializador, né, nesse processo terapêutico. Então eu trabalho com um pouquinho de tudo. Tenho o meu trabalho, que é o nosso sustento, mas também tenho um compromisso social que está comigo desde que eu era bem pequena. Karen, me conta um pouquinho da sua história com Cacilda Velar. Vamos contar tudo. Então, eu conheci a Cacilda por intermédio da Sandra Rossi, né? Que ela trabalha com natação, enfim, há muitos e muitos anos, e eu tenho um trabalho com ela também de 25 anos. Então, a gente se conheceu exatamente por isso, né? Pelo intermédio da Sandra. E aí eu fui conhecer a associação, né? A Associação Vencer, que é a Cacilda, né? Enfim, administra. E aí eu conheci ela, enfim, aí fui fazer o curso de pós-graduação com ela na Associação Vencer, sou da 5ª turma do curso de psicomotricidade. E querendo ou não, o que acontece? A Cacilda ela é um ícone na natação para pessoas com deficiência, que é essa área que eu me especializei e atuo atualmente. Então é um prazer enorme estar aqui dentro, né, desse lançamento do livro dela de respiração, que tem tudo a ver com natação e com um dos enfoques psicomotores, que é de Lúria, enfim, né, da psicomotricidade. Não, e é curioso que eu também conheci a Cacilda através da Sandra. Olha só, tá vendo só? A Sandra é a ponte. A Sandra é uma grande promotora da Cacilda. Bom, exatamente. Mas a Cacilda a gente já sabe que é uma das principais referências quando a gente fala de psicomotricidade e a natação. Exatamente. Né? Não, ela tem assim, são anos e anos, né, não só de estudo, de pesquisa, dentro da Associação Vencer, e ela ministrando cursos, enfim, no Brasil, e ela tem também outros livros falando sobre a psicomotricidade dentro do ambiente aquático. Então, assim, um dos motivos principais de eu ter feito a psicomotricidade na Associação Vencer é exatamente por isso, porque ela é da água, ela é da aquática, então foi por isso, enfim, que eu sigo ela há tantos anos. E é uma pessoa, assim, enfim, de enorme coração e de uma bagagem enorme, de um conhecimento absurdo com relação à parte realmente de psicomotricidade, não só aquática, como clínica, enfim, psicomotricidade geral. E esse livro, falar da respiração, é uma abordagem assim tão específica, mas ao mesmo tempo tão
profunda. Sim. E eu digo profunda porque se a gente considera que a respiração é algo automático, mas quando a gente leva para a consciência, a gente pode mudar a forma de interpretar até sentimentos, né? Que são as emoções, né? A interpretação dos sentimentos são as emoções. É uma forma da gente conseguir levar a vida de uma forma mais leve, mais tranquila. E quando a gente leva isso para a água, tem muita gente que às vezes não quer entrar na água porque molha o cabelo, por problema de pele, não sei o quê. E a água é a que cura. Exatamente. Então, porque na água você consegue trabalhar o corpo como um todo, mas a respiração é o principal. Se você não tem uma consciência da respiração dentro do ambiente aquático, a natação ela não está completa, né? Porque você consegue fazer a movimentação, mas a parte respiratória ela é o primordial, é o fundamental para que vai te dar o quê? Esse combustível que a gente fala para você poder estar com o corpo mais leve, mais tranquilo, para você conseguir realmente ter esse aprendizado todo. Então, esse tema do livro que ela lançou agora, realmente assim, é um tema que é falado, mas não tem muito estudo com relação a isso. Então, esse livro ele vem exatamente, acho que, pegar um nicho que realmente estava faltando com relação a essa parte não só da aquático, mas a respiração como um ponto, foi o que você falou agora, né? Geral para as emoções, de como você lida com tudo, mas realmente para quem trabalha com a parte de natação, enfim, é excelente, não tem nem o que falar. Não, eu acho que fundamentar algumas coisas que a gente já acredita, eu acho que é muito diferente, né? Quando a gente tem essa teoria muito aliada com a prática, de mãos dadas, né? Porque é o caso da Cacilda, né? Ela já teve muitas vivências de aulas ali. Exatamente. E agora essa teoria ela vem para nos respaldar ainda mais muito do que a gente tinha um pouco na literatura, mas não algo tão específico, né? É exatamente isso, porque esse tema, foi o que a gente está falando, teoricamente é um tema básico, foi o que você falou, né? Faz parte, né, da nossa vida o tempo inteiro, enfim, a gente respira, inspira e solta, mas essa consciência da respiração, de como ela é feita, de como ela, enfim, é importante para a nossa vida, que é aí que faz a diferença. Então, acho que realmente esse assunto, né, esse tema tão importante que é o que ela desenvolveu agora com esse livro, é que realmente faz esse fechamento com relação a essa parte que é extremamente importante para a gente poder o quê? Não só na sua sobrevivência, mas foi o que você falou, com relação à emoção, com relação ao falar com as pessoas. E você tem que trabalhar muito a parte respiratória também quando você vai dar uma palestra, quando você vai, enfim, fazer, enfim, alguma entrevista, né? Não ficar transpirando na câmera. Exatamente, né? E assim, enfim, a respiração ela é fundamental. E é isso, né? Quer deixar a última mensagem para Cacilda? Cacilda, é só um agradecimento. É aquilo que a gente fala, que realmente assim, você é uma pessoa única, é um ser realmente diferente, diferencial de todos, porque você consegue ter essa parte toda desse assim, embasamento teórico, mas com toda a fundamentação necessária e que você passa com uma clareza, com uma leveza, né? E uma experiência de vida que assim, chega realmente a emocionar. E me emociona mesmo, de verdade, porque para mim você é uma pessoa maravilhosa. Eu tô aqui com a Sandrinha, minha parceira do curso, mas hoje a gente veio prestigiar Cacilda Velasco. Sim. E, bom, eu sempre falo que eu iniciei na natação para bebês com você, mas eu também conheci a psicomotricidade na natação e a Cacilda Velasco através de você. Então, primeiro, acho que toda essa inspiração da minha profissão, da minha carreira, me fez estar aqui hoje, cobrindo esse evento, porque eu fiz questão. Conversei com a Cacilda bem de última hora, mas fiz questão de registrar, porque eu acho que para nós profissionais esse é um marco super importante, né? Essa abordagem, esse crescimento da psicomotricidade, o fato da gente estar todos aqui reunidos com Cacilda. Então eu queria que você contasse um pouquinho da sua história com Cacilda Velasco. Opa, vamos lá. É uma história longa, né? Então eu conheci a Cacilda num evento nos anos 90, que era Nadar Bebês.
Foi lá que ela veio falar comigo, né, neste evento, e depois ela me orientou que eu poderia fazer a psicomotricidade. Então, em 92, eu me formei na psicomotricidade, no Espigai, e isso fez toda a diferença nesse trabalho da natação infantil aí, que a gente veio desenvolvendo nesses anos todos, não só na academia, que eu fui diretora e proprietária durante 25 anos, aplicando, fundamentando todo o nosso trabalho da natação através da psicomotricidade. Então, a psicomotricidade veio fundamentar todo esse trabalho que a gente desenvolveu nesses 25 anos lá na academia como proprietária, né? Fora, antes, né, também esse trabalho. E aí, com isso, a gente agora, nesse momento aqui, brindando, né? Como você disse, em todos os cursos que eu dava durante todo esse período, eu sempre falei sobre a natação fundamentada na psicomotricidade. Então, isso eu fico muito feliz de saber que você, né, essa sementinha aí que a Cacilda plantou em mim, que eu plantei em você e tantos outros estão plantando aí. A gente vai plantando, né? Eu até falei para ela que eu me sentia indiretamente conectada com ela, de tanto que eu ouvi falar, né, através de você e também de ler os livros dela. Eu acho que daí a gente se sente super íntima da pessoa mesmo não conhecendo. Eu não conhecia a Cacilda assim pessoalmente, já tinha visto em eventos, no congresso e tal, mas a gente nunca tinha conversado muito. E hoje foi uma emoção danada, eu e ela nos emocionamos, porque eu acho que quando a gente trabalha com educação, a gente não sabe até onde a nossa voz chega. Então hoje eu acho que era uma forma da gente registrar todo esse conhecimento, esse lançamento, mas eu acho que uma forma também da gente comemorar todo esse encontro e tendo consciência na respiração, né, Sandra? Que na água pra gente é algo super importante. Que é fundamental. Né? Fundamental. Sem ele a gente não vive dentro d'água. Antes do deslocar-se na água, né, a gente sempre aborda, inclusive no nosso curso, a importância do respirar com consciência, do saber fazer bolinhas, para que esse corpo esteja mais relaxado e tranquilo, para que ele possa se deslocar com mais facilidade. Sem dúvida nenhuma. E eu fico feliz também desse momento, eu falo que para mim, com a Cacilda, sempre vou seguir, porque eu cheguei a trabalhar com ela, né, na escola dela. Então, foi uma trajetória acompanhando todos esses livros dela, toda a história dela. Então, é muito gostoso, né? É muito gostoso ver ela prosperando cada vez mais, ela espalhando essa semente da psicomotricidade aí pelo Brasil e pelo mundo, pelo exterior também. E aí a gente fica feliz com mais esse livro aí que vem fundamentar mais ainda o trabalho de todos nós. Tá obrigada, bom? Sandrinha. Obrigado para nós, parabéns para a Cacilda mais uma vez. Quer deixar um recadinho final para a Cacilda? Cá, só gratidão por tudo que eu aprendi com você, por tudo que eu vivenciei por você, né, com você. Então, assim, é só gratidão por todos os ensinamentos, por tudo. Obrigado mesmo, de coração. E eu também agradeço.